Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estamos aqui para mais uma resolução, número 2820, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, essa de 11 de dezembro de 2015. Essa aqui é uma resolução interessante porque ela vai falar sobre as diretrizes da educação no campo. Tá? É um pouco repetitivo. Professor, é repetitivo. O senhor já falou isso aí em outras resoluções, sim, mas é porque essa lei é repetitiva. Muitas das diretrizes, estou falando isso para você agora, são repetitivas e algumas delas são coincidentes. Uma modifica a outra. Então não tem necessidade de você fazer duas aulas em que uma modifique a outra. Nós vamos deixar bem claro isso para vocês. Tá bom? Então, vejam bem, essa aqui vai instituir as diretrizes. Volto a dizer, ela fala alguma coisa que as outras já falam? Sim, por isso que ela é um pouco mais rápida, você já vai ver que ela fala muitas coisas, só que ela fala umas outras coisas interessantes também, tá bom? Então vamos lá, o que ela fala aqui, ó? Ficam instituídas as diretrizes para a educação básica nas escolas do campo de Minas Gerais, que deverão ser observadas no desenvolvimento dos programas e projetos e na atuação das instituições educacionais que integram o sistema educacional estadual de ensino de Minas Gerais. Então, ó, as diretrizes para a educação básica nas escolas do campo. Professor, lembra aí o que é educação básica, que eu não lembro. Educação básica compreende a educação infantil, a educação fundamental, o ensino fundamental, tá? E o ensino médio. Tá? Então, toda a educação, desde o ensino básico, lá do ensino pré-escolar até o ensino médio, é chamada educação básica, tá? Então, ficam instituídas diretrizes para a educação básica nas escolas do campo de Minas Gerais, que deverão ser observados o desenvolvimento dos programas. Então, significa, se tem uma legislação para o campo, se tem uma determinação do campo, nós já falamos em outras aí específicas, essa aqui vai falar um pouquinho diferente, tem também uma coisa diferente nessa. Se tem uma educação, uma resolução específica para isso, é porque tem alguma coisa diferente, tá? Então vamos lá. Para efeito desta resolução, entende-se por 1. Populações do campo. Já falamos sobre isso, mas vamos falar de novo. Ó, agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, assentados e acampados de reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, gerraizeiros, né, que trabalham com a questão da terra, vanzateiros, catingueiros, verendeiros, pescadores artesanais, integrantes do movimento dos atingidos por barragens, apanhadores de sempre-viva, faiscadores e outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Tudo isso, toda pessoa que trabalha no meio rural é chamado de trabalhador que vai ter uma educação do campo, tá? Todos eles, inclusive aqueles integrantes do movimento antigo por barragens, tá? Você veja que essa aqui é um pouco mais abrangente do que aquela outra que nós vimos, tá bom? 2. Escola do campo, aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente as populações do campo. Então, veja bem, pode ser considerada escola do campo, aquela que está na cidade, mas ela atenda populações do campo. Como que pode ser isso, professor? Assim, em alguns locais, perto da cidade, eu tenho eu tenho comunidades que são chamadas comunidades do campo, que atendem aquele princípio ali, são extrativistas, enraizeiros, são pessoas que trabalham na extração de pedras preciosas, tá? Mas elas moram próximo da cidade. Aí na cidade tem uma escola específica para atender essa população, tá? E aí vai chamar escola do campo também. É muito raro, mas pode existir, tá bom? O que mais? Lembrando que essa aula é um pouco mais rápida do que as outras, porque são coisas que nós já vimos, tá bom? O que mais? São princípios da educação do campo. Respeito à diversidade do campo, já falamos milhares de vezes isso, em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de etnias, tá? Já falamos sobre isso. Todas as perspectivas devem atender a currículo básico e currículo diversificado. Então, o princípio da educação do campo, principalmente do campo, é a diversidade. É atender às exigências de uma educação localizada, tá? De uma educação que vai
estar ali naquela perspectiva, uma educação naquela perspectiva, e que vai atender às necessidades de uma população que tem características próprias, de uma população que tem necessidades próprias, que faz uma atividade que é só eles que fazem dentro daquela perspectiva. E por isso vão ter dias específicos de comemoração que podem ser considerados dias de aula, já falamos sobre isso também, tá? Beleza? Vamos lá. Incentiva a formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável. A gente já viu várias vezes, portanto, não esqueçam de lembrar. Em ambiente sustentável, né? Quer dizer, justo e ambientalmente sustentável, significa dizer, eu estou trabalhando numa comunidade rural, e esta comunidade rural, ela deve sim levar em consideração, dentre as atividades que ela está fazendo, por exemplo, de pesca, o desenvolvimento sustentável. Tá? Por quê? Porque o desenvolvimento economicamente sustentável, justo e ambientalmente sustentável, significa fazer aquela atividade várias vezes, sem prejudicar no meio ambiente. Porque se eu estou tirando o peixe, eu não posso tirar todos os peixes. Eu tenho que, por exemplo, levar em consideração a época em que os peixes procriam. Porque quando eles procriam, eu tenho mais peixe, tendo mais peixe, tá? Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, em relação aos peixes, o tamanho do peixe, tá? O tamanho do peixe em relação àquilo que eu posso pescar, que a legislação permite, é importante. Se você olhar em outros países, isso é muito colocado. Tá? Tem uma série que eu assisto na TV que chama Pesca Mortal. Eles pescam caranguejos, tá? Lá no mar no Estreito de Bering, que é um estreito gelado que tem, e eles pescam caranguejo. Só que muitas vezes eles pegam os caranguejos, olham, medem e jogam fora. Por quê? Primeiro, lá a legislação é pesadíssima. Segundo, cria-se a própria consciência de que aquele caranguejo ainda vai se desenvolver, ele vai ficar maior e ele vai ter um valor comercial maior. Então não posso pegar um caranguejo pequeno ainda. Ele vai ter condição de criar outros caranguejos e ele vai ficar maior. Tá? Depois eu posso pegá-lo. Certo? Então é isso que fala quando se fala de ambientalmente sustentável. Tá? Isso em todas, eu estou dando um exemplo, mas na mineração a mesma coisa, você fazer de maneira a não degradar todo o meio ambiente, degradar rio e etc. Tá? Depois, desenvolvimento de políticas de valorização dos profissionais da educação do campo, que garanta uma remuneração digna com a inclusão e reconhecimento dos diplomas das licenciaturas do campo pelos editais de concursos públicos. Ou seja, plano de carreira, meu amigo. Plano de carreira. Você criar um plano de carreira valoriza o profissional, certo? Incentiva que ele possa estudar mais. Embora a legislação abra a possibilidade para que não se tenha curso superior, tá? Então aqui há a possibilidade do cara com curso técnico normal, ele conseguir fazer também, explorar também o seu potencial aí de educação, certo? O que mais? O que mais? A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de educação básica às populações do campo. Será desenvolvida em regime de colaboração entre estados e municípios, de acordo com as orientações e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Eu acho que você também está careca de saber, né? Então, a educação do campo, de quem é a responsabilidade da educação de primeira a quarta série, ou de primeiro ao quinto ano, município. Do sexto até o ensino médio, educação do Estado, certo? Ora, se eu tenho uma educação, uma demanda para todas essas turmas, o município, o Estado, na comunidade rural, pode trabalhar em equipe, pode trabalhar num regime de colaboração, certo? Para beneficiar a população. Correto? Beleza? Ok. O que mais? A educação especial será compreendida conforme a Lei 12.796 de 2013, como uma modalidade de educação escolar para estudantes com deficiência, transtornos global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Já falamos sobre isso também,
E você sabe que tudo isso consta, essa lei, ela foi muito dita, nós falamos lá na 2197, na resolução 2197, aquela que nós tivemos bastante aula, ou bastantes aulas. E aí, o que aconteceu? Nós falamos sobre ela lá, que isso é direito, que as pessoas podem ter uma educação normal dentro da sala de aula e no contraturno uma educação especializada, com salas multifuncionais, com salas de fisioterapia, com um ambiente adequado, com rampas de acesso, acessibilidade. Tudo isso que acontece na cidade está aqui, deve acontecer também na educação do campo, tá? Então, todos têm direito à educação e todos têm direito a uma educação uma educação inclusiva, tá? Uma educação que seja inclusiva. Belezinha? Belezinha, tranquilo mesmo? Ok. Então, vamos lá. Anualmente, no período do cadastro escolar, deverá ser feita a avaliação da demanda escolar da população do campo de cada município, relacionando-a com os dados da população do campo por faixa etária, com a finalidade de verificar as taxas de frequência líquida, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e médio. Ou seja, deve acontecer uma espécie de censo. Para quê? Para que se saiba qual é a demanda, qual o município que precisa, qual a comunidade que precisa de mais vagas, qual a comunidade que precisa diminuir o número de professores. Tudo isso aí está aqui no cadastro que deve ser feito anualmente, tá? Esse cadastro pode ser feito pela escola ou pela escola com orientação do próprio município, correto? Pela escola ou com a escola com orientação do município, dizendo assim, ó, nós precisamos ter um cadastro de alunos para que a gente possa ter uma educação depois de qualidade, para que a gente possa ter uma demanda sendo cumprida aí nesse tipo de educação, tá? Então é preciso que se faça isso aqui, sim, isso é um ponto importante. O que mais? Caberá à Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com seus entes federados, quer dizer, Secretaria de Estado em comunhão com o Estado, município e Distrito Federal, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, sempre que o cumprimento de direito à educação assim o exigir, o desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo. O que é isso? Reformulação, atualização, colocar novas perspectivas de demanda, retirar o que não presta, o que não está sendo utilizado, sempre com o objetivo de melhorar a educação do campo, tá? Sempre com o objetivo de melhorar a educação de acordo com a demanda. Tudo bem? Beleza? Ok? O que mais? A educação básica do campo será preferencialmente ofertada nas próprias comunidades rurais. Já falamos sobre isso também, evitando os processos de nucleação de escolas e de deslocamento de estudantes para fora de sua comunidade de pertencimento, tá? Então, assim, sempre que possível, a gente já viu isso em outra parte da legislação no campo, a educação deve ser feita na própria comunidade onde o aluno se encontra. Na própria comunidade onde ele está, tá? Mas a gente viu lá também numa resolução específica que, se não houver a possibilidade, pode sim ser feito a educação nuclear, tá? Que abranja várias comunidades, certo? Isso é um problema e é um contrassenso em relação ao que a própria resolução diz, que a educação deve privilegiar o currículo diversificado da própria comunidade, da própria cultura. Então, quando acontece isso, o professor tem que se desdobrar para trabalhar de acordo com a cultura de cada um em determinados tempos e mostrar para todo mundo, e é complicado isso aí, tá bom? O que mais? Caberá à Secretaria de Estado de Educação, por meio do Programa Estadual de Transporte, transferir recursos financeiros de forma direta aos municípios que realizarem o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, tá? Então, o Estado, com aquela política de parceria, ele transfere os recursos para o município e o município vai comprar ônibus, alugar ônibus, bom, enfim, transporte escolar, tá? Então não pode ser caminhão, pau de arara, como tem aí em certos municípios. Não estou dizendo que é no estado de Minas Gerais, mas no Nordeste já vimos aí, passou esses dias na televisão, no Paraná, a mesma coisa, tá? Tudo bem?
Em cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal nº 11.947, de 11 de julho de 2009, caberá à Secretaria de Estado de Educação e aos entes federados, no âmbito de suas competências específicas sobre o regime de colaboração, buscar garantir a alimentação escolar aos estudantes de acordo com os hábitos alimentares próprios do contexto predominante em que a escola está inserida. Então, o que diz aqui? Se eu estou numa comunidade do campo, tem que a merenda, ela é um direito do aluno, principalmente do aluno do ensino fundamental. Médio, não. Do ensino fundamental, sim. Tá? Agora, o que acontece aqui de específico? Ela tem que se adequar ao hábito alimentar daquela pessoa naquela escola, naquela comunidade. Certo? Então, significa dizer que, além de dar a merenda, eu tenho que adequar aos hábitos alimentares. Se for numa comunidade que produz, pode ser com a própria produção e etc. Tá bom? Olha lá. A Secretaria de Estado de Educação poderá, em colaboração com a União e os municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, buscar apoio técnico e financeiro para as escolas do campo, mediante transferência direta de recursos, tá? Então, a Secretaria de Estado, ela pode fazer o que a gente chama de parceria, inclusive parceria público-privada, ela pode fazer. Em colaboração com a União e o município, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, buscar apoio técnico, financeiro, tá? E passar essa coisa para a direção. Quando fala aqui, ó, transferência direta de recursos, é direto para a escola. Tá? Não passa por outro órgão, é direto para a escola. Por quê? Porque tem a perspectiva da gestão. Tá? Então a gestão escolar, ela vai determinar, junto com a comunidade, em que setor eu devo aplicar o recurso. Qual setor é prioritário para que eu aplique os recursos. Tudo bem? O que mais? A Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com os municípios, deve promover a criação e implementação de mecanismos para a garantia da manutenção e desenvolvimento da educação do campo nas suas respectivas esferas de competência. Então, presta atenção. A Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com os municípios, sempre a Secretaria de Estado colaborando com os municípios. Isso, em se tratando da educação do campo, é primordial, isso está sempre colocado. É a participação e a colaboração entre município e Estado. Criação e implementação de mecanismos para a garantia de manutenção e desenvolvimento da educação do campo. Então, é responsabilidade do Estado? Sim. Mas em parceria com o município, por quê? Porque é o município que está mais próximo dessas pessoas. É o município que conhece a realidade do campo. Então é o município que vai dar as informações, as orientações fundamentais para quê? Para que se tenha uma perspectiva de educação mais qualitativa. Tá? Por quê? Se você coloca a educação, essa perspectiva do recurso direto do Estado para a população localizada, você perde algumas informações fundamentais. Porque quem gera essas informações, quem gera essa demanda de informações e alimenta o Estado com informações é o município. Então tem que haver essa parceria. Você vai ver em diversos momentos que esta parceria ela é feita, essa parceria é sugerida quando você está falando aqui da educação do campo. Tá? Por quê? Exatamente por causa disso. Tá bom? O que mais? Último elemento aqui dessa resolução. Competirá a Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com os municípios, buscar constituir instâncias colegiadas com participação de representantes municipais das organizações sociais do campo, das universidades públicas e outras instituições afins, com vistas a colaborar para a formulação, implementação e acompanhamento das políticas de educação do campo. Então veja bem, Secretaria de Estado de Educação em colaboração com os municípios, sempre, acabamos de falar. Buscar constituir instâncias colegiadas. Eu vou constituir, por exemplo, um conselho colegiado. Para quê? Para que sejam criadas políticas de educação para o campo. Tá? Políticas, por exemplo, de demandas comuns. Eu tenho uma demanda que é desse município que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então vamos criar uma resolução, vamos criar uma política pública que atenda a necessidade de todo mundo. Não, eu tenho
necessidades específicas em cada município. Então vamos criar uma política pública que vá atender a essas demandas desses municípios, tá? Mas é sempre assim, a Secretaria de Educação, em colaboração com o município ou com os municípios, criam perspectivas de educação para todos. Então a educação rural tem demandas que são iguais para todo mundo, tá? E elas podem criar resoluções para resolver isso, tá bom? Essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Um abraço para você e até a próxima.